sejam muito bem-vindos à nossa casa. Vou dar alguns recadinhos rapidinho. Nós temos o grupo de estudo às segundas-feiras. A gente está terminando o livro Os Mensageiros, mas vamos começar outro livro, então quem quiser participar é só entrar nas redes sociais, que a gente adiciona pelo WhatsApp, no WhatsApp do grupo, para participar do estudo, tá? Então agora vamos dar abertura aos trabalhos. Vamos elevando nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e até Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, pedindo a eles que a nossa noite seja uma noite muito produtiva, de muito aprendizado. Vamos acalmando nossos corações, nossos pensamentos. E vamos iniciar com a oração que o nosso mestre ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos envolvendo a nossa companheira Ângela, ela fará a leitura de preparação hoje. Então, boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa estar conosco. E hoje, para a leitura de preparação de ambiente, eu escolhi uma lição aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 100. Chama-se Auxílios do Invisível. Então, aqui tem um trecho de Atos dos Apóstolos. E depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então, aqui é um trecho onde Paulo, o apóstolo Paulo, estava preso e ele foi liberto, né? E Emmanuel vai discorrer sobre esse momento que Paulo teve a sua liberdade por anjos do Senhor. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, através em sua companhia os primeiros perigos da prisão. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-se as iniciativas.
Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham nas suas multiformes expressões. Aprendendo a caminhar, recebendo auxílio. Porém, não podemos depender deste auxílio. Existe a parte que nos compete. Então, nós sempre rogamos proteção. Muitas vezes nem imaginamos o quanto a espiritualidade, com a permissão de Deus, nos auxilia, nos livra de muitas situações que não seriam necessárias nós passarmos. Porém, há sempre aquilo que compete a cada um de nós fazer, e não apenas aguardar que o Mestre e os seus emissários queridos possam nos auxiliar. Então, um exemplo prático para isso, Quando nós fazemos alguma viagem ou estamos nos deslocando para algum lugar, nós podemos pedir a proteção, dos mentores durante esse trajeto, seja o transporte que nós estivermos. Mas existe a parte que cabe a nós. Por exemplo, aquele que está dirigindo, ser cauteloso, obedecer às leis de trânsito, perceber a velocidade ali permitida. Então existe sempre a nossa parte, mas existe também aquilo que o Pai protege, sendo que uma situação não é necessária nós passarmos. Então ele chama essa atenção para que nós não nos viciemos nisso, porque há muitas coisas que eles intervêm e para permitir que a nossa tarefa seja concluída por nós. Então, que nós tenhamos essa sempre boa vontade, sempre a atenção, perceber e fazer o melhor possível para que não só os cuidados conosco, mas sim as tarefas que temos que desenvolver para com o próximo seja concluída. E sempre que nós estivermos no caminho do bem, o Pai estará conosco mais do que nunca. Então tenhamos todos uma boa palestra, uma boa noite, uma boa assistência, e possamos envolver agora a nossa irmã Rose, que nos trará o Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda. Vamos aqui aos preparativos, senão ninguém me ouve. Boa noite, queridos irmãos, amigos, companheiros de jornada, Estamos aqui mais uma vez num papo alegre, numa conversa entre amigos. E o tema de hoje fala de substituindo as emoções negativas. E parece que até combinamos com a leitura de preparação de ambiente. Parece que foi combinado. Eu nem sabia qual era a preparação de ambiente, mas disse coisas da qual tem a ver com o que eu vou dizer também. Por quê? Substituir as emoções negativas. Vamos interagir. O que vocês conhecem e sabem, me deem exemplos de emoções negativas. Pode falar, qual que vocês acham que é uma emoção negativa? Que vocês lembram, assim, que passa pela cabeça, que seja uma emoção negativa. Tem várias. Sentir sozinho. O que mais? Solidão, Raiva. Mais alguém sugere? Vou dizer algumas para vocês. Uma listinha de quais são as emoções negativas. E no decorrer a gente vai falar por que tem a ver a preparação do ambiente com o que é o tema, substituindo as emoções negativas. Angústia é uma emoção negativa. Arrependimento é uma emoção também negativa, Negativa e também não, porque quando você se arrepende, você se deu conta de algo errado que fez. Mas aí tem a parte negativa que você, puxa, por que eu fiz aquilo?
Aí é esse sentido de ser ruim, ser uma emoção negativa. Porque quando nós nos arrependemos de algo, é porque tomamos consciência que, na nossa linguagem, pisamos na bola, né? Culpa, decepção, desespero, são tudo emoções negativas. Desgosto, estresse, frustração. Eu não imaginava que tinha tantos nomes as emoções negativas. Aí a gente vai estudar e sabe que tem, né? Indignação é uma emoção negativa. Ira, medo, nojo, opressão, preocupação, a raiva, o rancor, o tédio, a tristeza, a vergonha, a mágoa. Então são uma lista enorme. Aqui eu tenho o que significa cada uma dessas coisas, né? Desses sentimentos negativos. Mas a gente não precisa descrevê-los um a um. Por alguns a gente já vai ter noção. É natural que no momento em que vivemos hoje, com tantas perdas, né? Com tantas coisas ruins acontecendo, que não nos sintamos bem, tenhamos algum sentimento negativo em relação a isso. O problema é até quando eu vou ter esse sentimento negativo, essa emoção negativa? Até quando eu vou vivenciar essa situação negativa? E como eu vou lidar com isso para passar por isso? Como dizia o nosso amigo Chico Xavier, tudo passa. Que bom, né? Que maravilha que tudo passa. Então é compreensível e nós não acordamos todo dia de bem com a vida. Temos os nossos perrengues durante o dia, na semana, algum desentendimento, uma tristeza, o que é natural e normal. O que é ruim é se alimentar o tempo todo com esses sentimentos. Aí vocês vão me perguntar, tá, e como é que eu faço para substituir essas emoções negativas? Como é que eu faço? Vocês têm ideia de como que a gente pode fazer para substituir essas emoções negativas? Vocês têm uma sugestão de como a gente pode fazer para substituir? É as nossas emoções, não é a do outro, tá? É a nossa emoção negativa. Esses sentimentos que eu relatei aqui, né? Essas emoções, como é que a gente trabalha, o que a gente tem que fazer para substituir isso? Vocês têm noção? É tão simples, mas é tão difícil. Primeiro, o mais simples, vontade. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer sair dessa situação. Vou falar uma delas. Por exemplo, a mágoa. O que é a mágoa? Alguém fez algo pra gente que não gostamos e ficamos ressentidos com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas, ou com aquela situação, e fico magoada, chateada, né, com essa situação. Vamos tentar traduzir o que é mágoa. Água ou água má. Uma água parada, o que ela se torna? Uma água parada, ela não se torna um lodo? Ela não apodrece? Vocês já deixaram uma plantinha com água parada há muito tempo? Quando você vai ver, aquela água está cheirando ruim? Isso acontece com a gente. Essa mágoa, essa má água, essa água ruim parada em mim, esse sentimento que nós vamos substituir, parado em mim, né? Por causa dessa situação, ele vai causar danos a quem? A mim, que estou guardando isso comigo. E aonde ele reflete isso? No meu corpo.
no meu pensamento, na minha vida, naqueles que estão ao meu redor, tudo reflete. Então eu vou ficar guardando esta mágoa que está me estragando. Até quando? É justo. Fizeram alguma coisa comigo, me chateei, fiquei magoada, triste. Se eu puder, o que é mais ideal, que eu diga para quem fez isso que eu não gostei, me feriu, me machucou, tô triste, ponho para fora isso, não guardo, porque quando nós temos um sentimento e não colocamos para fora, o que acontece também? Eu adoeço, porque eu vou guardando. Já ouviram isso? Vou guardando sentimentos, emoções negativas, e quanto mais eu vou guardando, mais eu vou acumulando. O que isso se transforma? No que isso vira em mim? Doenças. Doenças. A grande maioria dos nossos problemas de saúde advém das nossas emoções, daquilo que nós estamos passando, sentindo ou vivenciando e não sabemos lidar com isso. Como resolver isso? Como tirar essas coisas que estão me fazendo mal? Primeiro, não é gritando, brigando, esberrando, praticando violência, xingando, não é dessa forma. É agindo totalmente diferente. Aonde eu vou ler 2 trechinhos que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que já vai dar uma receitinha para lidar com essa situação. Nós achamos, antes da leitura, que muitos dos nossos problemas, a gente tem o hábito de transferir isso para outras pessoas. Eu estou passando por isso por sua causa. Eu estou passando por isso por tal situação. Ok. Mas a quem cabe mudar essa situação? E como eu vou lidar com essa situação? Só depende de mim, de cada um de nós. Não é o outro que vai resolver os sentimentos que estão em mim, porque eu é que estou guardando, não é? Esses sentimentos negativos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, agora já dá uma receitinha muito boa e já fala logo de início o que a gente tem que fazer, o que nos cabe. No Evangelho segundo o Espiritismo, ajude-se. Ele não está falando fulano ou alguém ajuda essa pessoa. Você precisa se ajudar a ser ajudado. Só que é uma condição e não é uma condição, porque Deus nunca nos desampara, nunca. Mas como disse lá na preparação, não fiquemos dependentes da ajuda espiritual sem fazer a nossa parte. É isso que eu falei que tem a ver. Não fique dependente, porque Deus nunca vai nos desamparar. Jesus está conosco sempre, os amigos espirituais a todo instante. Porém, cabe a nós fazermos a nossa parte. Se eu não estou bem com qualquer um desses sentimentos negativos, com essas emoções negativas, cabe a nós individualmente trabalhar essa situação, reverter isso. Aí vou ler aqui. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Veja, pedir. A primeira ação tem que ser minha ou nossa, individual. Buscai e acharei. Ou seja, procure. Busque. Quem vai buscar? O vizinho? Não, você. Busque e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todos esses itens já estão falando que a primeira ação tem que ser sua, tem que ser minha, tem que ser nossa, individual. Então, para combater qualquer situação em que eu esteja vivendo, por mais difícil que ela seja, e é difícil, eu tenho que tomar o primeiro passo, a primeira atitude, a primeira ação. Depende de cada um de nós
fazer essa mudança. Eu vou ficar triste até quando? Eu vou ficar com raiva até quando? Passar uma encarnação inteira? Vou ficar com ódio, com ira? Né? Há situações em que precisamos de ajuda. Eu diria que na maioria delas precisamos procurar ajuda médica, profissional. Isso jamais deve ser abandonado, porque muitas vezes nos encontramos, por exemplo, no caso da depressão, que é gravíssima, procurar ajuda de alguém, um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, uma religião, seja ela qual for, mas nunca abandonar o tratamento médico convencional junto com o tratamento espiritual. Contar com a ajuda de familiares, de amigos, pedir ajuda, né? Pedir. Mas isso também tem que ser algo partido de nós. Quantas vezes nós já passamos por ajudar pessoas e você faz, aquela pessoa começa e para, fala assim, não tem mais jeito. Por que não tem jeito? Porque aquela pessoa ainda não quis. Porque quando se quer, se faz. Veja que todas as ações, ela tem que partir do eu. Eu fazer. Eu agir. Eu mudar. Eu sou sem paciência. Eu vou procurar ter mais paciência. Eu não quero ficar doente. Então eu vou tentar ser cada dia, nem que seja um pouquinho, é um exercício constante e diário, mudar os meus atos, os meus pensamentos, né? Mudar as minhas atitudes. Nós achamos que nós somos uma flor de formosura, bonzinhos, não faço nada errado com ninguém, não piso na bola com ninguém, não prejudico ninguém. Pergunta para quem convive com a gente, com quem trabalha com a gente. Nós vemos quem faz isso conosco, mas nós não enxergamos o lado contrário, que nós magoamos, que nós chateamos, que nós irritamos, que nós não perdoamos, que nós brigamos, às vezes sem um real motivo, queremos encrenca com tudo e com todos, estamos sempre irritados, de mal com a vida, acordamos mal, vamos dormir mal, né? E achamos que tudo isso é por causa de alguma coisa ou de alguém. Mas como é que eu vou lidar com essa situação? Como é que eu vou trabalhar com isso? Se eu estou numa situação de emoção negativa, o que é que eu tenho que fazer? Substituir essas emoções negativas por emoções positivas. Veja, parece tão fácil falar, né? Mas é difícil de fazer. Mas tem que tentar. Está em nossas mãos fazer essa mudança, fazer essa transferência, às vezes à custa de muito sacrifício. Não é fácil mudar aquilo que está em nós. Nós queremos muitas vezes mudar as pessoas e já não conseguimos, porque só muda quem quer. Aquela pessoa só vai agir diferente quando ela se conscientizar que ela tem que mudar, não fui eu que mudei. Posso dar exemplo, posso orientar, posso conversar, posso falar, mas mudar é a outra pessoa quem decide que faz. Assim conosco é a mesma coisa, né? Então, se eu estou triste, eu vou escutar uma música triste? Tem gente que gosta. Um pouquinho de nostalgia não faz mal a ninguém, mas todo dia? Toda hora? Até quando? Ouvir uma música triste, eu já estou triste. Se eu ouço uma música triste, o que acontece comigo? Mais triste eu vou ficar. Mais coisas ruins eu vou lembrar. Se eu estou com raiva, com ira, com ódio e assisto um programa de violência, como que você acha que vai ficar? Vou querer matar todo mundo. Não é assim? Ou eu estou falando bobagem? Não é? Então, eu tenho que fazer justamente o contrário. Se eu estou com depressão ou em sinais de depressão, eu estou sentindo que não estou bem, o que eu tenho que fazer? Procurar ajuda profissional, procurar alguém para conversar,
Ah, ninguém me entende. Ah, ninguém sabe dos meus problemas. Se você não falar, não vai saber mesmo. As pessoas até às vezes sabem, mas você bloqueia a ajuda de qualquer um. Lembram daquele desenho antigo? Ah, céus, ó vida, ó azar. Se eu ficar assim nessa, não vou sair disso nunca e nada na minha vida vai melhorar. Porque tudo também é energia. Se eu estou com uma energia negativa, o que eu atraio para mim? Energia negativa. Se eu estou com uma energia positiva, pensamentos bons, elevados, o que eu vou atrair para mim? Podem até virem coisas negativas, eu vou saber lidar como. Eu vou reverter essa situação. Vocês já passaram por alguma experiência desse tipo? Você está muito bem, né? E vem alguém querendo te derrubar, né? Emocionalmente, te desestruturar. Mas se você está firme com você mesmo, essa pessoa não consegue. Ela não consegue. E muito pelo contrário. Às vezes aquela pessoa até vem numa faixa negativa e que com a nossa ajuda, nossa misericórdia, nossa amizade, nosso carinho, a gente consegue fazer com que essa pessoa melhore. Quantas vezes chegou alguém perto de nós e estava tão decaído, tão tristinho, tão para baixo, e aí nos encontra numa situação diferente e a gente oferece um ombro amigo, uma palavra edificante, uma alegria, vamos ver por outro ângulo, se está vendo só por este, se só está vendo esse lado ruim, vamos procurar ver por uma outra situação, né? E isso faz com que a pessoa saia daquele estado, daquela situação que ela está e comece a enxergar. Por quê? Primeiro ela deu a abertura, né? Você tem que abrir a porta dos seus sentimentos, do seu coração, da sua cabeça, dos seus pensamentos, para deixar entrar coisas novas. Senão nós criamos uma barreira invisível e nada vai nos ajudar, a não ser que eu ou cada um de nós faça algo para reverter isso. Então, como é que eu reverto essa situação? Agindo diferente, né? Agindo diferente, fazendo diferente. Estou triste? Vou me dar o direito, perdi alguém querido, a situação que se encontra difícil, mas eu ficar triste o tempo todo não vai trazer a pessoa de volta. Difícil ouvir isso. Vamos respeitar, lógico, existe um tempo para isso. Dói, machuca. Vamos falar isso de filho, de familiar? Você vai demorar um tempo, mas você vai ficar a sua vida inteira nessa situação? Você fica mal e você deixa o espírito que partiu mal também. Não estamos fazendo bem, não. Estamos fazendo mal, não é? É diferente. Não é? Então, vamos viver nessa angústia, nessa revolta, nessa mágoa, nessa tristeza. Ninguém quer ficar perto de alguém negativo ou triste o tempo todo. O mundo não presta, esse mundo está perdido. Não, o mundo não está perdido. Nós vivemos num planeta maravilhoso. Quem é o governador dele? Jesus. Nós vivemos num planeta abençoado. Ele pode estar um pouquinho mal habitado. Por quê? Porque somos nós ainda que agimos erradamente. Porque se nós já fôssemos bonzinhos, não estaríamos aqui. Estaríamos num planeta um pouco mais evoluído. Mas não, essa escola abençoada veio para, né? Nós estamos aqui para progredir, trabalhar e progredir. Nesta mesma lição do Evangelho, fala disso. Segundo modo de ver terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra, ajuda-te e o céu te ajudará. Quando eu me ajudo, tudo à minha volta trabalha a meu favor. Talvez não da maneira como que eu queira ou que eu enxergue, mas trabalha. Chega até nós. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho
desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Aqui eu não estou me referindo só ao trabalho físico, eu estou me referindo ao trabalho e ao progresso espiritual, ao trabalho e ao progresso individual, ao trabalho que eu tenho que exercer em mim mesma para me melhorar, para que eu saia da condição negativa, ruim que eu me encontro, para uma condição melhor. E quando nós passamos a agir assim, fazendo a reversão desses sentimentos ruins, substituindo-os por sentimentos melhores, tudo vai mudar à nossa volta. Nós atraímos coisas boas. Não é isso que a gente quer? Não é? É isso que a gente quer. E as pessoas sentem. Isso está no nosso dia, no cotidiano. Né? Vocês estão vendo, né? Que eu estou aqui com uma tipóia, né? Que fala. Sempre é o nome. E não vou negar. Tem hora que isso irrita. Que isso tira a paciência. E a imobilidade, não poder fazer tudo que você fazia. Agora, logo eu vou poder fazer, mas eu não poder fazer, isso nos causa às vezes um aborrecimento, uma irritação, né? Aí chegou no final de semana, foi no sábado. Eu falei para as minhas amigas, umas 4, 5 amigas, eu tô carente de amiga. Eu tô aqui em casa sem fazer nada, eu faço o dia inteiro. Muito pouco com a mão esquerda, que a gente não adquire o hábito de fazer coisas, usar os nossos outros membros, né? Só diante de uma dificuldade você vai aprender a comer com a mão esquerda, fazer outras coisas com a mão esquerda, né? Aí uma amiga mandou uma mensagem, a outra mandou uma gravaçãozinha. Isso já foi, sabe, substituindo, já foi melhorando aquela coisa, porque você fica para baixo, tem hora, não é? Olha que não precisa muito, eu tô falando de uma coisa pequena. Aí uma outra falou assim, vem aqui que eu vou fazer um café para você. Eu fui. Aí falou, não pode sair, não pode se aglomerar. Eu aglomerei com uma amiga. Se eu posso me aglomerar no ônibus, na lotação, que eu não tenho essa distância necessária, né? Eu posso muito bem me aglomerar com uma pessoa, uma amiga, que me ouviu, batemos papo, falamos sobre nossas coisas, fez bem para mim, fez bem para ela. Aquele café fez um bem danado. Não é pelo café, pela comida, pela coisa, mas pelo carinho, pela atenção, por ouvir, ouvimos músicas alegres da nossa época, alegres e não tristes, né? Porque tem gente que adora viver nessa sofrência. Sai de lá renovada. Olha, né? Então, é um caso simples, pequeno, aconteceu comigo, mas isso me fez um bem danado. Imagine com coisas mais sérias e mais graves. Eu tenho que buscar ajuda de um profissional ou de uma religião, algo que me faça bem. Uma boa leitura. Como é que eu substituo esses sentimentos? Eu vou procurar sempre coisas ao contrário. Eu não vou ficar, se eu estou triste, procurar coisas tristes. Eu vou procurar coisas que me façam me sentir bem, alegre, ver um bom filme, uma comédia, ou ouvir uma música alegre, ler um livro interessante, conversar com alguém, não alguém que esteja do mesmo jeito que eu ou pior do que eu, né? Para que o nosso pensamento, os nossos sentimentos, essa coisa que nos envolve vai mudando, a energia troca, né? O pensamento troca, você já começa a planejar coisas, isso vai passar, isso vai melhorar, está um momento difícil. Aí fala, mas você está falando isso porque não é você que está passando necessidade de alimento, não está desempregada. Sim, estive, né? Não está passando por dificuldade, muita gente está. Mas como é que você vai reverter essa situação? Fazendo algo também de diferente. Todo mundo precisou, nesse período que nós estamos enfrentando, se reinventar. Todo mundo passou por alguma dificuldade.
a dificuldade de ficar só no isolamento, a dificuldade financeira, a dificuldade emocional, a dificuldade de convivência, a dificuldade de relacionamento. Nós passamos por N dificuldades. Mas como é que eu vou lidar com essa situação? Tivemos que nos deparar com isso. E hoje, sem sombra de dúvida e infelizmente, o número de doentes da alma é muito maior e superior do que os doentes do corpo. Mas veja, as doenças da alma que refletem no corpo. Então, cabe a cada um de nós fazer esse trabalho interno, essa mudança, essa substituição. Lógico que tem sentimentos aqui, que emoções aqui que vão demorar um tempo, não é? Vão demorar, mas só o fato de você já começar a pensar diferente, a tentar mudar, você já está mudando o seu padrão vibratório. Você está abrindo as portas para isso. Isso é uma beleza, não é? Isso já é uma portinha que cada vez vai se abrindo mais, mas isso requer o quê? Um esforço pessoal e individual. Um esforço enorme às vezes, não é? Porque às vezes perdoar alguém por uma coisa muito grave, sofrida, não é fácil. Essas mágoas que eu disse, né? Que de repente, se eu ficar alimentando ela, o prejudicado sou eu, não é o outro. A outra pessoa pode até não me perdoar, mas se eu não me libertar disso, quem está ficando doente sou eu, ou cada um de nós. Eu vou querer isso? Não, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar a cabeça, os sentimentos, o pensamento. Esse pensamento negativo, esse pensamento ruim. Não vou pensar mais nisso. Vamos mudar. Tem que mudar, tem que insistir muitas vezes. Porque infelizmente nós também sofremos influências negativas para que a gente não saia dessa situação. E é uma luta. Vamos ler um evangelho, uma Bíblia, vamos procurar um filme, pessoas, um tratamento espiritual, vamos atrás de algo. Eu estou passando por dificuldades, vamos se reinventar, vamos fazer algo por alguém. Eu insisto na tecla de que se você vai trabalhar em prol de alguém, fazendo alguém, em qualquer momento do seu dia, do seu tempo, isso já é uma forma de você sair daquela situação, porque fazer o bem faz bem. Isso é uma verdade assim, incontestável. Fazer o bem faz bem, te renova, te abre os caminhos, te abre os pensamentos, faz você sair dessas situações. Quando você perceber, você já está mais alegre, já está pensando no futuro, ideias vão fluir. E quando nós nos abrimos para isso, como diz aqui, ajuda-te que o céu te ajudará. Nós nunca estamos desamparados, mas o primeiro passo, a primeira ação, a primeira atitude tem que ser nossa, não é do outro. Eu quero ficar bem. O que eu tenho que fazer? Fazer de tudo para ficar bem, por mais que isso seja difícil. Eu quero. Então, não, isso não vai dar certo. Não, tentei, mas dá tudo certo com todo mundo menos comigo. Tente uma vez, 1 milhão de vezes. Mude, faça diferente. Fiz por esse caminho, não deu certo? Vamos fazer por outro caminho? Vamos tentar de novo? Vamos mudar o foco? Vamos fazer isso? Tem que ir insistindo e fazendo que as coisas vão acontecer. Nós às vezes falamos assim que o universo conspira. Conspira porque tudo vem a nos ajudar. Quando eu estou querendo algo diferente, lutando, fazendo algo por mim, nesse sentido do bem, de me melhorar, de sair da situação em que eu me encontro, de procurar ajuda, tudo ao seu redor se transforma. Tudo. É querer também enxergar, observar. E não sermos também imediatistas, porque a gente quer a solução no piscar de olhos. Isso não funciona, né?
Então, há necessidade de nós mudarmos todos esses sentimentos, essas emoções, né, ao longo de nossa jornada, para sermos melhores e mais felizes, né? Ter um sentimento diferente. Eu, enquanto estava em casa todo dia assistindo televisão lá com a minha irmã, e aquele programa que só fala de morte, de assassinato, de crime, de violência, falei, meu Deus, eu já estava assim, sabe quando você vai assim, parece que você está se encolhendo? Assim, meu Deus. Aí você fica numa sintonia ruim. Falei, não, para, não quero ver mais isso. Ou mudo de canal, ela quer continuar assistindo? Respeito a opinião dela. Fui para outro local. Fui ler, fui ver música, fui ver vídeo, fui fazer outra coisa, porque aquela sintonia que eu estava tendo ali, com aquela coisa, não estava me fazendo bem. E eu enxerguei isso. Então você tem que estar perceptível também para essas coisas. Não, isso não me faz bem. Há hoje ambientes em que nós vamos e que nós já percebemos, não, isso aqui não é para mim. Esse local, então eu me retiro, né? Se eu tenho que passar por ali por algum motivo rápido, mas vou sair dali, faço uma oração, faço uma prece, né? Mas saio dali, tento mudar o pensamento ruim que aparece na hora e vou procurar outro caminho. Mas de quem foi a ação? Eu sou livre, eu posso continuar ali. Mas eu escolhi não ficar ali. Eu não quero esse tipo de ambiente para mim. Eu não quero esse tipo de pessoas à minha volta. Eu não quero ter tais programas. Escolha minha. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso é uma. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se eu estou numa situação ruim, eu não tenho que culpar ninguém. Eu é que tenho que fazer algo diferente para mudar essa situação, porque se eu ficar lá e adquirir coisas ruins lá, eu sou responsável. Por quê? Porque quis. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que tomar o primeiro passo. Eu tenho que tomar essa atitude do trabalho para progredir. Aqui não estou falando no Evangelho que fala só do trabalho físico, é o trabalho individual e pessoal que é o mais difícil. Esse burilamento que a gente tem que ter. E aí eu vou ler algumas coisas, porque eu não consigo gravar tudo, né? A gente quer falar, mas tem algumas coisas que a gente lê que é muito interessante e que tem a ver com isso. Boas energias se alimentam de boas energias. Más energias se alimentam de más energias. Então o que nós vamos escolher para nós hoje? Amanhã? Depois? Boas energias, né? Vamos mudar. Não acordei bem, mas eu vou ficar bem. Você tem que já ter um pensamento que, não, mas eu vou mudar essa situação. Não quero. Não aceito ficar desse jeito. Atitude é de quem? Né? É individual. Quanto mais gente de luz existir, menos escuro o mundo ficará. Quanto mais pensamentos bons, energias boas, atitudes boas, tudo à nossa volta melhora. O clima, o ambiente, as pessoas, a gente contagia, né? Ninguém tem o destino do sofrimento. Ninguém nasceu aqui para sofrer. Ele é resultado de uma ação negativa e não a causa, jamais a causa. O sofrimento, ele é resultado de uma ação negativa, de algo que eu já fiz anteriormente. Seja nesta existência ou em outra. Ele não é a causa, né? Ele é a reação, o efeito. Sabe aquela questão de ação e reação, causa e efeito? Né? Então, se hoje estou passando por algum sofrimento, existiu uma causa anterior. Né? Existiu uma causa. Aí tem uma outra que eu acho tão... a gente tem que aproveitar as mensagens boas e edificantes que tem na internet, porque tem muita bobagem, muita porcaria, que sabemos, mas também tem muita coisa boa, muitas palavras de incentivo, muita mensagem que às vezes pensa que não, ela toca, ela vai fundo, nossa, é isso, nos faz pensar,
nos faz agir diferente. Quando tudo dentro de nós está um caos, seja por raiva, angústia, medo, tristeza, é isso que acabamos passando por os outros. Olha que coisa! Olha a profundidade dessa frase. Quando tudo dentro de nós está um caos, seja por raiva, angústia, medo, tristeza, é isso que acabamos passando para o outro. Para ajudar os outros, primeiro precisamos ajudar a nós mesmos. Veja, temos que nos ajudar primeiro, para depois ajudar o outro. E aquilo que eu estou passando, eu transmito. Eu vou querer transmitir coisas tristes e ruins para o filho? Não, né? Obviamente que não. Então eu tenho que mudar. Eu posso estar numa situação bem ruim, mas o meu filho, minha filha, ou meus parentes, meus amigos, quem está à minha volta, não podem ser prejudicados ou influenciados por isso. Eu tenho que mudar. E há uma leitura que eu achei muito, que eu vou encerrar, né, que está no livro O Médico Jesus. Quem leu, né, já sabe que eu vou falar, é um livro muito bom, é do José Carlos de Luca. E nesse livro, O Médico Jesus, eu recomendo, né, que ele, um dos trechos, ele fala assim: você é o que pensa. Você é o que pensa. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Olha quão importante é isso. As células do nosso organismo se alimentam do teor dos nossos pensamentos. Veja, se eu sou o que penso, se eu estou pensando coisas ruins, emoções negativas, o que eu estou alimentando o meu corpo físico? Ele já diz isso. Tudo que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas e desagradáveis. Isso não é verdade? O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leve à boca. Veja como é importante nós selecionarmos o que a gente está pensando. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais, e isso quer dizer que o corpo aprovou o nosso modo de pensar. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria e total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. O bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Olha que lindo. Isso está no livro O Médico Jesus, do José Carlos de Luca. Eu recomendo. E essa última frase, ela teve início logo no convitinho para essa conversa de hoje. A vida é um círculo de felicidade, tristeza, tempos difíceis e momentos felizes. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se que momentos de paz virão. Muita paz a todos. Que bom que momentos de paz virão, que tudo passa. Isso é um alento ao coração. Muito obrigada. Bom, vamos continuando nessa paz, nos preparando mentalmente para recebermos o passe coletivo de harmonização e fortalecimento mental. Então peço a todos pensamento em Jesus e que neste clima de harmonia vamos reforçando ainda mais a nossa ligação com Jesus e com os benfeitores amigos.
que atuam nessa casa querida, abrigo de luz, que neste momento amorosamente nos acolhe e se mobilizam para fazer chegar a cada um de nós o amparo, o consolo e o fortalecimento que tanto necessitamos para vivenciar os nossos desafios individuais. É momento de vivenciar intensamente a nossa fé e a nossa profunda confiança no amparo divino, que, como ensinou Jesus, é capaz de mover montanhas. Vamos então envolvendo-nos nesses fluidos que nos proporcionam serenidade e muita paz, mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo e a alma, penetrando em nosso coronário e espalhando-se por todos os nossos centros de força, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico, mental e espiritual, e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os bons pensamentos e sentimentos de confiança, fé e esperança em dias melhores. Que a paz possa estar conosco durante toda a semana e que possamos estar sintonizados com os mensageiros de Jesus através da prece e dos bons pensamentos. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Uma boa noite, uma ótima semana e até semana que vem. Boa noite.